Bom dia! Mais um dia a gente está aqui, onde a gente vai ter esses momentos, onde a gente pode louvar a Deus através de músicas, onde a gente pode ouvir mais da sua palavra e a gente ser inspirado e a gente ser desafiado e mudado pela sua palavra poderosa. Então, se é a primeira vez que você está aqui, aproveita. Deus tem alguma coisa para falar contigo. Se você tem acompanhado constantemente a gente aqui, então vamos juntos, vamos caminhar e para que Deus realmente fale com cada um de nós. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, Deus, porque é tão bom a gente poder estar aqui. É tão bom a gente poder cantar, meu Pai, a gente poder expressar o nosso amor por Ti. E a gente ter um amor direcionado e uma adoração direcionada ao Senhor, que é o nosso Criador, que é quem merece todo o nosso louvor e adoração. Pai, a gente te agradece porque a gente pode ouvir da Tua palavra e vem, fala com cada um de nós, para que nós sejamos abençoados e sejamos bênção. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. É isso, aproveite muito esse tempo, porque Deus quer falar contigo. Abençoe a tua igreja, Santo Espírito. Fogo Santo vem, consome o que não é teu, vem sobre nós. Santo Espírito, ó, vem sobre nós. Santo Espírito, ó, vem, traz o teu querer, teu governo em nossos corações. Pai, queremos ver tua face em nós resplandecer. Tu és vento impetuoso, sopras com poder, enche as ruas com tua salvação e o perfeito amor vem sobre nós. Santo Espírito, ó, vem sobre nós. Santo Espírito, ó, vem, traz o teu querer, teu governo em nossos corações. Pai, queremos ver tua face em nós resplandecer. Traz o teu querer, teu governo em nossos corações. Pai, queremos ver tua face em nós resplandecer. Vem estar entre nós, sustentar o caminhar. Vem reinar com poder, transformar e despertar. Traz o teu querer, teu governo em nossos corações. Pai, queremos ver tua face em nós resplandecer. Traz o teu querer, teu governo em nossos corações. Pai, queremos ver tua face em nós resplandecer. Vem sobre nós. Santo Espírito, ó, vem sobre nós. Santo Espírito,
nossas dores e o seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores e o seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Lucas, capítulo 12, 13 a 21. Então alguém da multidão gritou: Mestre, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. Jesus respondeu: Amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Em seguida disse: Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Então lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo: o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse: Já sei, vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo: Amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: Louco, você morrerá esta noite, e então quem ficará com o fruto de seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Olá, minha saudação a você da nossa igreja, a você que foi convidado a participar e acabou caindo aqui nesse link, ou a você que pesquisa na internet esse tema e acabou parando aqui também. Bem-vindos! Essa é uma série de mensagens chamada Resista,
E hoje nós vamos falar sobre resistir ao consumismo. O texto de hoje é provocado pela pergunta de um rapaz que queria que Jesus o ajudasse em sua herança. E na resposta a esse rapaz, Jesus usa 3 parábolas ou 3 comparações. A de um homem rico, outra de passarinhos e outra de flores. E durante a leitura, eu sugiro que a gente preste atenção no seguinte, na característica, né, de cada uma dessas parábolas. Muito embora o nosso núcleo seja dessa do homem rico, elas trazem ensinamentos importantes para a gente no que diz respeito a resistir a uma sociedade consumista. E durante o texto, né, o próprio livro de Lucas, num contexto aqui olhando, a gente vai olhar para o capítulo 12, mas do 9 até o capítulo 19, Jesus tem uma jornada até Jerusalém. É um bloco que consiste nessas parábolas de Jesus, nos seus ensinamentos, né, que acontecem no caminho. Então, o evangelista Lucas tem uma preocupação bem didática em apresentar que os seguidores de Jesus têm uma jornada a percorrer. E é nessa jornada da vida, que aprendemos a viver e a agir a partir da ótica dos valores do reino de Deus. No capítulo 10, Jesus envia os 70. Quem são estes, né? Os simples, aqueles que são chamados ali para o envio de Jesus, e esses discípulos que são organizados aí para anunciar a boa nova no caminho. Quando eles voltam, já com os testemunhos de que começaram a realizar os atos que concretizam o reino de Deus, eles dizem: Senhor, até os demônios obedecem a nós por causa do teu nome. E aí Jesus diz: fiquem alegres, porque o nome de vocês está escrito no céu. Como se mostrasse um paralelo aqui da importância e de qual é o valor dessa salvação. Então eles retornam, esse é Lucas 11 aqui, né, preparando o capítulo, e aí Jesus começa a ensinar sobre essa relação da vida, da salvação, do caminho de Deus, dos valores do reino de Deus. Tanto é que o Pai Nosso aparece nesse capítulo. Também é ensinado sobre a providência, né, a provisão de Deus, e também nessa mesma passagem aparecem assuntos como dinheiro, riquezas, posses e a ideia da generosidade. Então isso ocorre aqui mais do que em qualquer outro ensinamento do Senhor Jesus. E por que numa mesma conversa sobre vida, reino de Deus, oração, falar com o Pai, estão também assuntos relacionados à generosidade, a lidar com posses, dinheiro e riquezas? Então Lucas constrói uma narrativa intencional, apontando para uma questão importante. Onde é que está o coração daquele que segue a Deus? Ou qual atitude o discípulo de Cristo deve ter diante destas coisas? Que atitude devemos ter diante do dinheiro ou de qualquer outra coisa que tente ocupar o nosso coração? E aí a ética do reino de Deus, né, que vem sendo constituída nesses capítulos anteriores, é a seguinte: o indivíduo ele deve estar pronto para renunciar tudo e qualquer tipo de afeição ou qualquer coisa quando passa a seguir Jesus. Esse seguimento de Jesus que exige então lançar-se, né, de todo o coração a Deus, né? Nos lembra o Evangelho de Mateus: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, em lugar de uma realização pessoal, o discípulo é aquele que se realiza em Deus e acolhe com alegria a chegada do reino e da sua justiça e passa a trabalhar em prol disso. Inclusive, é no capítulo 10 de Lucas que esse dilema aparece, né, com uma má intenção aqui de pôr Jesus à prova. Um especialista da lei pergunta: Mestre,
O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? É desse, né, o assunto que está sendo constituído aqui. E aí é respondido, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, 2 ensinamentos rápidos nessa introdução. O primeiro que quer atrapalhar o caminho de Jesus é um teólogo. E esse teólogo, esse especialista das leis, né, sabe que o amor total a Deus e ao próximo é que leva à vida. Mas não basta saber, é preciso amar concretamente. E por isso que Jesus responde com a parábola do samaritano e mostra que o próximo é quem se aproxima do outro para lhe dar uma resposta às suas necessidades, né? Então é necessário um gesto que vai além de si, vai em direção ao outro. E chegando então ao nosso texto, nós temos em vista esse paralelo, o amor que procura o prestígio, as vantagens, a posição pessoal, parece que é incompatível com o amor de Deus. É isso que Lucas está se esforçando para mostrar na sua narrativa. E nisto, o Senhor Jesus é bem direto. Em Lucas 11:43 é dito: ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Então esse modelo do prestígio não é um modelo bem visto pelo nosso Senhor. Parece ser exatamente essa a proposta de uma vida pautada numa sociedade do consumo. O amor que procura o prestígio, as vantagens, a posição pessoal. Mas isso, novamente, é incompatível, né, com o amor de Deus. E aí nós entramos, então, no capítulo 12. Né, e já começa assim, com contraste, né, dos versículos de 1 a 3, nós vemos que a conduta dos fariseus é uma conduta fingida, hipócrita. O Evangelho, então, desafia os seguidores de Jesus a serem autênticos, isto é, requer deles uma conduta de vida e de ação que testemunhem o compromisso deles com Jesus. Então, nesse início, né, de capítulo 12, nós temos aqui Lucas, né, anunciando que há milhares de pessoas aqui, né, uma multidão que se reunia ao redor de Jesus. Era tanta gente que uns pisavam, né, nos outros. E aí, que tipo de gente, que tipo de povo que procurava Jesus? Muitos deles eram vítimas do fermento dos fariseus, era gente censurada, controlada pelas autoridades, porque eram obrigados muitas vezes a falar às escondidas. Tinha gente que era explorada pelos impostos dos romanos e pelas taxas do próprio templo, e por isso, né, muitas vezes também era amedrontada, até ameaçada de morte. E diante disso, Jesus encoraja esse povo que é explorado pela lógica do sistema, por uma lógica que mercantil, a não terem medo. E no meio dessa multidão, no meio dessa aglomeração, essa palavra que era possível nesse contexto, havia uma pessoa que não estava ali por causa desses ensinamentos de Jesus, dessa mensagem de esperança, mas, né, estava buscando ali uma outra situação. E aí essa pessoa, então, queria, né, que Jesus o ajudasse a receber uma herança. E essa é a sua preocupação central, né, esse assunto da herança, um caso de família para Jesus resolver, mostrando ali uma evidência de que a sua preocupação se dizia respeito a algo relacionado a bens materiais. Mestre, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. E aí Jesus diz: amigo, quem me pôs juiz sobre vocês para decidir esse tipo de coisa? Quer dizer, esse tipo de litígio é julgado uma vara de família, procure um juiz, um advogado, mas não é comigo. E é nesse contexto, então, que Jesus passa a ensinar sobre o perigo das riquezas e conta essas 3 parábolas, né? Nós vamos se concentrar nessa primeira, e ele passa, então, a ensinar sobre esse relacionamento com os bens materiais. Tomem cuidado com toda a cobiça.
a acumulação da riqueza não assegura a vida. Em seguida, para esclarecer o seu pensamento, ele conta a parábola então desse homem rico. E aí, o Senhor Jesus fala de alguém que está por fazer uma colheita, e essa colheita é excepcional, onde não sabe onde estocar, tamanha riqueza. O negócio foi produtivo, gente. E com isso, é possível que essa não seja a primeira grande colheita deste homem, não é a primeira vez que dá uma boa safra, mas os rendimentos do campo o fizeram um homem rico. E de qualquer forma, o espaço para armazenar a sua safra ficou pequeno. Os celeiros ficaram abarrotados, não comportaram então essa safra que estava por vir. E aí, pelo que parece, dá tempo dele tomar providências. Então ele substitui os depósitos que eram pequenos por outros maiores, e faz com lucidez até. Esse é o planejamento de uma lógica econômica. Ele tem um bom plano de negócios, diriam os administradores, Então, eu acredito que toda pessoa em sã consciência faria isso, não é mesmo? Ora, então em que consiste a falta de juízo desse agricultor? E por que ele é chamado de tolo? E por Jesus, hein? Então vamos à parábola. Jesus responde a esse fulano, não tem o seu nome, que se dirige com essa solicitação de ter a sua causa aí mediada, uma causa de herança. E as heranças sempre foram o estopim para vários desentendimentos. Na antiga Palestina, o irmão primogênito era aquele que tinha direito aos bens, aos imóveis e 2/3 do patrimônio. Então, além de ser o herdeiro principal, que abocanhava ali a maior parte dos bens. E é exatamente isso que se passa nesse caso. É assim que acontece. O que foi contemplado com a herança parece que subiu a cabeça e se negou a dar a parte do irmão mais novo. Mesmo dizendo que não é o seu ofício julgar esse tipo de causa, Jesus não deixa de chamar a atenção aqui para algo. Então, essa disputa de uma herança entre familiares é um sinal de apego. E não só um apego, mas um apego que sinaliza algo doentio, apegar-se a bens materiais. Tem um ensino também, um indicativo, de que entre irmãos deve haver uma outra forma de acerto. Deve haver um outro modo de irmãos se relacionarem. E esse outro modo é a partir dos ensinos do reino de Deus. Então, essa verdade é lembrada aqui para alertar sobre o mal, contra o mal da avareza. E o termo não expressa tão profundamente como o significado da palavra grega, pleonexia, essa palavra que carrega o sentido não somente da obsessão, de segurar, de reter o que se tem, a ideia do mão fechada, o muquirana, mas ela também diz respeito ao vício da ambição, e a ambição por possuir cada vez mais. Então as posses, elas podem escravizar as pessoas e com isso assumir o controle do nosso coração. Eis o problema. As possibilidades de acumulação aumentaram de maneira absurda em nosso tempo. Nós estamos nessa sociedade, a sociedade do consumo, onde as pessoas são estimuladas a consumir coisas das quais elas não precisam o tempo inteiro. E aí há essa criação constante, quase que infinita, de novas necessidades, E são necessidades que excedem a real necessidade. Então elas são superficiais, supérfluas, fúteis na sua maioria, e consumir, vale lembrar que é diferente do consumismo, a ideia de consumir um alimento, a ideia de algo que garanta a minha subsistência, que me proteja, como um abrigo, uma vestimenta, construir algo que me dê ali condições de habitar, não é esse o problema. Seria um erro dizer que os bens materiais, eles são
irrelevantes. Não são. O próprio Jesus reconhece isso. O Senhor Jesus sabe que a criatura precisa comer, né? E por essa razão, nesse próprio capítulo, vai ensinar o povo a pedir pelo pão de cada dia. Sabe também das necessidades do corpo, que não são ignoradas, nem são desprezadas pelo Senhor. Nesse mesmo capítulo, ele fala de como o Pai cuida. Ele fala de que o Pai é aquele que provê para os passarinhos, para as flores. Olhem os lírios do campo, olhem, vejam os corvos estão por aí, né? Então, apresenta a ideia da provisão divina. Deus cuida de nós e também cuida dessas coisas. É como se nós tivéssemos, de um lado, a perspectiva da boa nova do Evangelho, que representa o bem, a ética, a justiça desses valores do reino que vem sendo constituído, o reino da alteridade, o reino da paz, da compaixão, e do outro nós temos então esse bem-estar, essa dinâmica de uma vida que é para o consumo, repleto de bens, mas só que bens fúteis, de bens descartáveis, que só servem a mim, que só são feitos para o meu próprio prazer pessoal, né? E falar de vida para o consumo, nós temos que chamar o sociólogo Zygmunt Bauman, né? Ele que contribui, tem uma obra toda observando isso, né? O Bauman vai dizer, no seu livro Vida para o Consumo, que eu trouxe, mas está em algum lugar aqui desse espaço, na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro virar mercadoria. E ninguém pode manter segura a sua subjetividade sem reanimar, ressuscitar e recarregar de maneira perpétua as capacidades esperadas e exigidas de uma mercadoria vendável. Então, o Bauman observa que na sociedade de consumidores há uma tendência de transformar as pessoas em mercadoria. Além de acumular, agora eu coisifico, eu objetifico, eu mercantilizo o outro. E um dos argumentos que nós vamos usar aqui dessa obra é que o Bauman percebe que a sociedade é uma sociedade de consumidores. Então, quando a gente pensa nisso, geralmente vem na cabeça de gente brigando por uma televisão num dia de mega promoção, né? Tá acontecendo aquilo e aí tem uma briga lá por um eletrodoméstico, mas não é só esse acontecimento. O Bauman observa, né, que todas as relações sociais são baseadas no consumo, e isso é seríssimo, né? Ele diz que o centro da vida social é o consumo. Então vamos ter em mente o que Lucas está apontando na sua narrativa. Onde é que está o coração daquele que segue a Deus? Que atitude o discípulo de Cristo deve ter? Essa é a pergunta que a gente foi construindo olhando para o texto de Lucas. E quando ele diz, o Zygmunt Bauman, que o centro da vida social é o consumo, ou seja, não é apenas uma característica individual, mas é um modo de vida que transforma as vontades, os desejos e os anseios das pessoas. Vou repetir, é um modo de vida que transforma as vontades, os desejos e os anseios das pessoas. A gente tem uma latria aqui, só falta o ídolo. Essa é uma forma de culto. Sempre que algo molda a nossa maneira de ser e estar no mundo, que quer ditar como nós devemos sentir, pensar e agir, a gente precisa ficar em alerta. Então, quem quer transformar as nossas vontades, desejos e anseios tem que ser a palavra de Deus. Se tiver qualquer outra coisa no lugar norteando tudo isso, a gente tem um ídolo. Então, falar que a sociedade do consumo é uma forma de idolatria não é o exagero. É possível fazer uma leitura bíblica e teológica muito contundente dessas coisas. O estilo de vida para o consumo, ele compete, por último, por nossos corações. E no Novo Testamento, além de Jesus, o único a ser chamado de Senhor
pelo próprio Cristo é mamon. Nem os demônios são chamados de Senhor. Quer dizer, o Senhor Jesus entende que aqueles que têm um amor por essas coisas o fazem de tal forma que prestam culto a isso. Então, o consumismo, ele produziu um impacto tão forte, tão negativo em todas as áreas da vida. Essa é uma outra forma das idolatrias, elas querem todas as áreas da vida. E o consumismo é uma dinâmica que afeta o meio ambiente, o cosmos, ou seja, afeta a justiça, a ética e a espiritualidade. Ele suga, inclusive, aos cristãos aqui e aos da fé, a capacidade evangelizadora de uma igreja. Por quê? Porque uma igreja de consumistas, ela não tem uma mensagem salvadora, ela não tem um olhar missional para a sociedade, porque a mensagem que é pregada em igrejas que se rendem ou se vendem, se a gente quiser usar esse trocadilho, é uma mensagem de um culto ao eu, de uma ênfase à autoestima, ou seja, autocentrado, autorreferenciado, que anula ali muitas vezes essa mensagem que nos confronta. E essa mensagem, então, muitas vezes é de uma espiritualidade que é cheia de filtros, igual uma rede social, que é fake, mas que não confronta o nosso coração. Então, por isso é necessário também um cristianismo que resiste, porque há outras formas, e essas formas são contraditórias de se ser evangélico. Hoje é possível ser evangélico sem olhar para o evangelho. Esse é um desafio do nosso tempo e a Igreja de Cristo deve resistir também a essas tendências. Então percebem a gravidade do problema? O Bauman argumenta que, hoje ele está como um anexo da nossa mensagem, mas que nos ajuda, eu estou bem na ideia do Calbart, com a Bíblia na mão, o jornal na outra, tentando perceber esses desafios, de como o consumo, ele então organiza as relações sociais e vai possuir um papel fundamental na formação da identidade dos sujeitos. Detalhe para essa palavra identidade, Isso é tudo Bauman dizendo, mas também na relação de umas com as outras. E mais do que isso, o consumo muda a relação de como as pessoas veem a si mesmas e de como elas projetam a sua imagem para os outros. Os consumidores que se tornam mercadorias vendáveis, o consumo que vai influenciar em todos os aspectos da vida. Como? Transformando então o sujeito em mercadoria. Esse sujeito que é a imagem e semelhança de Deus, da qual o Senhor tem um plano, é transformado ou reduzido a uma lógica da mercadoria. Então, ele passa a ser a propaganda de si mesmo, a venda de si mesmo. Nós somos estimulados a comprar, mas não só. Ao comprar eu me comparo, e ao me comparar eu vou competir. E ao competir eu desejo cada vez mais coisas para mim, de acumular para não ser igual ao outro. Essa é a lógica desse consumismo. Comentando com os irmãos sobre isso no grupo pequeno, a Ana Mitico lembrou do filme Clube da Luta, Tem frases lá impressionantes, e uma delas é que a propaganda nos põe para correr atrás de carros e roupas, trabalhar em empregos que odiamos para comprar o que não precisamos. E é essa dinâmica, de amigos descartáveis, de copos descartáveis, de sachês de açúcar, de marcas, de uma série de coisas que a gente não precisa. Isso reduz a vida humana, que é um dom de Deus, reduz o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, que tem um papel especial na criação, a imagem e semelhança de Deus, a meros consumidores. Então isso é triste demais, isso é miserável demais. As coisas que você possui acabam te possuindo, diz o filme, mas essa também é uma tendência bíblica para apontar o que é que a idolatria faz com a gente. Nessa sociedade do consumo, as pessoas então desenvolvem essa identidade, que eu consumo, mas eu também sou consumida. Então, preste atenção em como as propagandas de mercadorias são feitas. Elas não fazem mais uma publicidade apenas dos produtos,
né, da qualidade que eles possam oferecer, da durabilidade, pelo contrário, né, mas dos estilos de vida ligados a eles, né? Então eu também vendo formas de ser e estar no mundo, estilos de vida, né? E ele chega a dizer, ainda aqui ecoando as ideias do Bauman, de que nos shopping centers, né, as mercadorias da vitrine são aquelas que estão paradas e as mercadorias ambulantes somos nós, né, circulando sempre atrás de novidades. Então o consumidor assume esse lugar de não ser, né, eu reduzo a identidade humana a esse não ser, é simplesmente uma mercadoria, né? Isso empobrece, isso viola todo o plano de Deus para o meio ambiente, né, para a criação, para o ser humano. Ainda, né, falando do Bauman aqui, a gente podia seguir, ele vai falar das redes sociais, né, da relação com os celulares, como isso também tem muito a ver com o que ouvimos nessa série, né, porque é a possibilidade do não contato, o fim dos rascunhos, né, porque na rede social eu só deleto e está tudo certo, mas na vida, numa caminhada cristã de discipulado, tem erros, tem a necessidade de perdão, de reconciliação, para continuar, né? Nós nos reunimos em torno de uma ceia, reconhecendo a nossa condição humana, e em Cristo nós crescemos nesse processo de santificação. Isso não é possível na sociedade do consumo. E aí vai para uma outra obra, né? O amor líquido, como as relações não são mais elos, não são mais vínculos, né? São conexões. Eu simplesmente bloqueio, né? Deleto e tudo bem, e, né, interrompo aquela conexão. E nas relações sociais humanas isso não é possível, é necessário, né, desatar os nós, dá trabalho, desgasta, né, exige de mim. Então olha quanta coisa a gente pode comparar aqui e de como esse estilo de vida vai para um caminho que distancia a vontade de Deus, né? Outra coisa que ele vai colocar, que nessa dinâmica das redes sociais, a velocidade das postagens, a intenção delas, né, sinaliza que no fundo cada um de nós, ou cada post, né, é um marketing de si mesmo. Cada vídeo, cada foto, né, cada texto é esse marketing. Essa é a prova, a cereja do bolo da tese dele, de que nós somos essas mercadorias, nos vendendo e querendo, né, ser vistos, né, a ideia da vendabilidade. Então, muito forte, né, pensar nesses pontos. Agora, o que é importante para a gente aqui, né, em toda essa relação? Eu acho que tem implicações seríssimas, né, olhando para a ótica do Evangelho, olhando do ponto de vista ambiental, né, a sociedade do consumo, que é tida como insustentável, né, implica no aumento aí da extração dos recursos naturais e nesse despejo, né, dos resíduos, o encurtamento da vida útil dos produtos, né, isso gera uma superprodução do lixo, um desgaste ao meio ambiente absurdo, e esses danos, né, na natureza que afetam também a vida humana, né, as doenças e todas as consequências que isso traz. Então, o consumismo é um sistema de vida bastante sofisticado. Dá para ver que ele molda um mundo à sua imagem e semelhança, né? Ele nos faz acreditar que não é possível vivermos sem aquilo. Aquilo é um objeto, um artigo, né? Algo que gera aceitação, um fetiche para conquistar. E ele oferece uma falsa paz. Ele inculca em nós a ideia de uma boa vida a partir de um bem-estar egoísta, uma falsa shalom. Nós acabamos aqui de passar por uma série na igreja sobre a paz, sobre a verdadeira paz com Deus, com o outro, né, a paz com o meio. E olha só como esse estilo de vida contrapõe tudo aquilo que nós ouvimos recentemente. Então, tal é essa loucura do capitalismo, da sua apologia ao consumismo, que ao invés, né, de fazer de nós, né, muitas vezes, possibilidades com os utensílios, são os utensílios que fazem de nós objetos, né? Então, o natural que não é natural, a comida que não é alimento, que tem veneno, que é artificial, né? Uma falsa paz que vem a partir da acumulação,
né, essa mesma acumulação que Jesus reprovou, como vimos no texto de hoje. Então, cuidado, diz a palavra, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Então, qual é a alternativa diante disso? A boa nova do Evangelho de um lado, ou o bem-estar do consumismo do outro? E é curioso que a própria sociedade, olhando para isso, para essa bagunça toda que está, para as consequências desse estilo de vida consumista, ela vai buscar valores baseados na solidariedade, no altruísmo, né? Na consciência de um equilíbrio, né? De uma vida que consome corretamente. Mas no cristianismo isso nunca foi uma alternativa. Isso é um mandamento, né? Isso é uma ordenança do Senhor Jesus de como a igreja deve conduzir. Então esse é um sinal também para a sociedade, né? De como a igreja tem uma sabedoria autêntica que deve ser compartilhada, porque é na igreja e a partir dela que nós podemos formar pessoas. E por meio desta sabedoria compartilhada na Sagrada Escritura, com as pessoas que vivem, que se reúnem, que se encontram e que agem na sociedade a partir de outros valores. Quais? Os valores do reino de Deus. Então esse ensinamento aqui hoje, né, nos lembra de de uma resistência diante dessas tendências da sociedade do consumo. Né? Essa sociedade que tem características fortíssimas aqui ligadas a uma idolatria. Né? O Bauman, já num outro livro, nas 44 cartas do mundo moderno, ele vai mencionar, né, que os shopping centers são as farmácias, né? A nova farmácia. Porque quando eu estou doente eu não vou mais na farmácia, eu vou comprar. Não é quando eu estou doente, eu não estou me sentindo bem, eu vou à igreja, ouvir uma palavra de sabedoria. Eu vou comprar. É ou não é uma latria? É ou não é uma dinâmica de culto, né, onde eu quero uma mensagem de esperança e eu vou encontrar numa compra, numa vitrine? Como isso é miserável? Como isso é o coração humano pedindo sentido na vida, pedindo socorro? E a gente tem então essa possibilidade de compartilhar essa sabedoria. Quais as alternativas então diante dessa sociedade do consumo? Eu lembro aqui do John Stott, né, que faz uma síntese muito legal no livro Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos, olhando também para os textos, olhando para a Escritura, né, que ele lembra da simplicidade, da generosidade e também do contentamento. A simplicidade como alternativa, como a possibilidade de ter acesso a uma vida sustentável, né, que é humanamente digna. E ela é porque ela é. Ela é porque ela é feita à imagem e semelhança de Deus. Ela é porque Deus nos fez, porque Deus fez o outro, me deu uma família, uma vida, a salvação. Eu tenho todas as possibilidades de habitar nesse mundo numa condição de simplicidade, né? E essa é uma pobreza que enriquece, né? Essa que é a humildade, que é uma virtude inclusive essencial do próprio Cristo. A generosidade que vem como uma alternativa contra a ganância, contra os impulsos do consumo e do acúmulo. Né? A Santa Clara de Assis nos lembra da importância de aproximar os que têm de sobra com aqueles que sentem falta de tanta coisa. Eu acho que essa é uma possibilidade, essa é uma resposta a um mundo que vai enfrentar uma série de desigualdades por conta de toda a crise, por conta dos efeitos pós-pandemia. Então, encontrar os que têm de sobra com aqueles que sentem falta de tanta coisa, inclusive estes que sentem falta de uma mensagem de esperança e vão buscar numa vitrine. Então, o que é que eu tenho e que eu posso compartilhar? É bondade? É calmaria em tempos de polarização? É uma palavra de equilíbrio? Isso é necessário em tempos de tempestades, de raios e trovões. É amor em tempos de ódio?
O que eu posso compartilhar? Quais são os recursos materiais que eu tenho efetivamente? E louvamos a Deus por eles. E quais destes eu posso compartilhar? No que eu posso ajudar? No que eu posso servir a Deus? E nisto, servir ao outro. E no contentamento, por fim, olhando para tudo isso, o que isso significa na nossa vida, olhando para essa posição, então, de que ao nos contentarmos, isso nos coloca diante da gratidão. E a gratidão a Deus é uma expressão de louvor. E esse louvor nos faz reconhecer a provisão de Deus. A provisão do Pai que cuida das flores, dos passarinhos e também de nós. Vamos orar. Senhor, ensina-nos a Te servir. Deus, ensina-nos a usar das nossas mãos para abençoar. Não para reter, não para acumular, Senhor, mas para compartilhar. Compartilhar abraços, compartilhar mensagens de esperança, compartilhar recursos, seja eles de qual ordem for, porque eles vêm do Senhor. Ensina-nos, Senhor, a enxergar a Tua verdade em tempos de tanta mentira, de tanta ilusão, de outras formas de se ver o mundo, que não aquela que o Senhor tem para nós. Ensina-nos, Senhor, a ter um amor por este mundo, pela criação, de forma que a gente tenha temor, reverência diante dos recursos naturais, que a gente tenha, Senhor, uma identidade firmada em Cristo, de tal forma que isso sinalize o Seu reino nas nossas relações sociais. Que o fruto do Espírito, Senhor, diferente de uma sociedade do consumo, do individualismo, da superficialidade e de coisas, Senhor, que aprendemos aqui nessa série e vamos aprender, nos ajude, Deus, a mostrar de forma diferente. Nos ajude, Senhor, a fazer o Seu querer, a partir, Senhor, de uma posição que é baseada nos valores do reino de Deus. Faz isso, Senhor, em nós e que disto nós possamos descansar na Tua provisão, porque o Senhor é aquele que cuida de nós. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus,
posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. É isso aí. E como é bom a gente ser tão inspirado assim pela palavra de Deus. Como é bom que ela nos orienta, que ela nos mostra como a gente deve viver e aonde a gente pode e deve colocar todo o nosso esforço de adoração. Porque nós somos seres adoradores. E você? Quem você tem adorado? Que a gente possa adorar a esse que merece, a esse que vem e nos enche e nos mostra que nele nós somos completos. Que a gente não precisa sair por aí consumindo loucamente, que o que a gente precisa é sim se alimentar da sua palavra. Então, se essa palavra falou contigo, vou te convidar aqui a você apontar para o QR Code e você entrar em contato com a gente. Vai ser muito legal a gente poder ouvir um pouco de você e a gente poder caminhar junto. Pai, a gente te louva, Deus. Nós te agradecemos por mais esse momento onde o Senhor falou com cada um de nós, Pai. Pela tua bondade, continua falando com as pessoas em suas casas, que cada um de nós, que possamos ter as nossas vidas mudadas e transformadas pela tua palavra. E que assim a gente possa viver de uma maneira correta, de uma maneira que faz sentido para a nossa existência, conforme a tua vontade, Deus. Para que dessa forma a gente não gaste nosso tempo no que a gente não deve, meu Pai. Pela tua bondade, nos livra de tanta coisa que nos cerca e que de repente tira o nosso foco de Ti, mas que a gente possa olhar para Ti, dessa forma sermos mais cheios de vida e dessa forma fazemos mais diferença no mundo em que vivemos, meu Pai, porque as pessoas precisam Te conhecer. Então, em nome de Jesus, Deus, vem e toca em cada um de nós. É o que pedimos e agradecemos. Amém. É isso aí, um prazerzão ter você aqui mais uma vez e até o próximo domingo. Fica com Deus. E não se esquece que os links das mensagens estão aqui, das outras mensagens para você acompanhar. As mensagens também estão nas principais plataformas e você pode ouvir em podcast lá. E não se esquece de inscrever, que com isso você ajuda que a mensagem chegue a mais pessoas. Valeu, tamo junto!